Boa noite, pessoal. Vamos começar a live com o professor. Não, vamos lá. Treinador da seleção de basquete feminino, José Neto, esperando todas as perguntas e esclarecimentos. Nossa, deu uma caída aqui. Espera aí, ele caiu agora. Bom, vamos ver novamente. Um momento, pessoal. Espera aí. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Só um momentinho, pessoal. Vamos chamar o José Neto. Opa, estou aqui. Só um momento. Um momentinho, pessoal. Hoje tá estranha a internet. Vamos ver, concluir. Vamos lá. Visualizar. Deu um tilt. Ok, estamos chamando. Oi, Ale. Boa noite, Neto. E Tudo aí, bom? tudo bem? Tudo bem. Primeiramente, eu quero agradecer de você ter aceitado o convite para esse bate-papo de quarentena, né? Boa. E, na realidade, eu sim, me sinto honrada de estar entrevistando o atual treinador da seleção feminina. Então, bate-papo somos nós com algumas perguntas dos nossos seguidores que estão entrando na live. Quero agradecer a todo mundo e boa noite para todo mundo que está entrando. E se apresenta um pouquinho, que talvez tem pessoas aqui que não é do basquete que está entrando e não te conhece, Neto. Até para você esclarecer a sua carreira, tudo, para o pessoal que está aqui entrando, porque muitas vezes entrou, mas não sabe, legal, papo de basquete feminino, mas eu não sei quem que é que está falando, o que está acontecendo. Por favor, Neto. Bom, boa noite, Ale. Você tá falando assim, pô, na verdade, estou falando com uma super estrela aí, né? Do mundo que eu tô entrando agora, né? Tô entrando no mundo agora aqui do basquete feminino. Você que é já uma referência aí do basquete feminino pro Brasil. Então é um orgulho aí poder estar falando com você. Acho que a gente vai poder contar bastante coisa aí, né? Eu tô, como eu falei agora, eu tô entrando aí no basquete feminino agora, há pouco tempo. Sempre trabalhei com basquete masculino, tive no basquete masculino já há muitos anos, acho que toda a minha carreira com basquete masculino, fui para a seleção, fiquei na seleção de 2004 até 2016 e em vários clubes, né? Em clubes de São Paulo, comecei no Paulistano, depois passei pela Ubra, Palmeiras, depois fui para Joinville e depois vim para o Flamengo, do Flamengo fui para o Japão voltei, agora estou com a seleção brasileira. Então, uma carreira tanto, também já rodou bastante times, tem uma experiência grandíssima. Neto, Não tanto como pessoal, você, bate-papo com vocês. não tanto como você aí, você já é super experiente, aí, tá demais. Não, eu tô agora na transição, virando treinadora. Vamos ver, eu tenho um ano para parar de jogar ainda, porque eu tô jogando, então tem um ano para cortar esse laço. Mas com certeza. Não, depois da pandemia muito, já cortou. Com certeza você vai ajudar muito a gente aqui como treinadora, porque é super importante essa experiência aí da quadra, para a gente poder também agregar aquilo que a gente vem fazendo fora, né, como treinador, é muito importante. Eu acho que é uma ferramenta que vocês, ex-jogadores, têm que pode ser muito útil mesmo aí para esse lado técnico, né? Para a gente poder conduzir melhor as equipes. E mundialmente está faltando técnica mulheres, né? Exatamente. Isso não é só aqui no Brasil, é mundial, pessoal. E
Neto, pessoal, é com vocês o bate-papo, mas eu tenho uma pergunta. O que você achou o impacto? Porque, lógico, não é que o basquete é diferente. Os dois, o basquete, independente se é feminino, masculino, se é categoria menor, no veterano, é igual. É basquete. Mas tem algumas particularidades quando você treina masculino e você treina feminino. Eu tive muitos técnicos na Europa que saíram do masculino e foram para o feminino. Qual que foi o seu impacto quando você chegou assim? Porque tem algumas coisas que têm algumas particularidades. Eu fiz assim, eu tive um cuidado ali de poder primeiro entender um pouco, né, o basquete feminino. Eu não tinha conhecimento nenhum do basquete feminino, nunca tinha trabalhado com basquete feminino. E eu acho que se eu estava entrando nessa cultura, nesse mundo, acho que a primeira coisa que eu teria que fazer é conhecer. E nada melhor que conhecer buscando informações com quem já viveu. E o Brasil, a gente tem um privilégio do Brasil ser referência do basquete feminino, né, no mundo. Então a gente tem próximo de nós pessoas que a gente tem que valorizar, que já fizeram muito pela história do basquete brasileiro, né, do basquete feminino. Então ficou de uma certa maneira mais fácil de eu poder entrar em contato com pessoas, né, que já viveram isso. Então eu fui atrás de ex-jogadoras, ex-técnicos, ex-dirigentes, pessoas que já viveram o basquete feminino, para eu poder entender um pouco melhor e depois começar a praticar, começar a fazer os treinos, né? Eu fiz questão de que toda a minha comissão técnica eles fossem do basquete feminino. É muito comum, acho que, por exemplo, seus treinadores também na Europa, eles devem, quando eles foram do basquete masculino para o feminino, eles levam com eles algumas pessoas que trabalham com ele no masculino. Eu levei uma pessoa só, que foi o Diego Falcão, que é o preparador físico e que já trabalha comigo há 14 anos, muito mais pela metodologia e entender a maneira como a gente trabalha, e acho que isso facilitaria essa condução da equipe, mas todos os outros são do basquete feminino. Então, acho que é importantíssimo a gente ter assim, querer conhecer a modalidade. E o que eu vi de diferente, Ali, foi o seguinte, é lógico que fisicamente é muito diferente em relação ao masculino, mas acho que tem outras coisas que eu vejo de diferente que eu gostei muito. Tipo, elas são muito obedientes taticamente. Não que o masculino não seja, mas é que o masculino resolve muita coisa no físico. E como o feminino não consegue resolver tanto no físico, então eles vão muito pelo lado mais técnico e tático. Então isso é bacana porque eu consegui trabalhar bem com elas. Assim, elas tiveram muita confiança na maneira como a gente estava colocando as coisas. E eu vi muito assim pelo lado positivo também em relação ao relacionamento, né? Acho que o relacionamento foi um relacionamento muito bom. A gente começou super bem. Também não que o masculino não fosse, mas eu acho que o feminino, elas se entregam mais, assim, elas acreditam, elas se colocam mais à disposição, vamos dizer assim. Eu acho que tudo isso é lógico que está relacionado muito ao lado físico, né? Porque o masculino, eles sentem muito assim essa autoestima vindo do lado físico. E do feminino, elas se apegam muito mais a esses outros fatores. Eu gostei muito, estou gostando muito de trabalhar aí com o feminino. Espero que seja uma vida longa aí. Então, a Edna 615 diz isso. Sim, por isso que tem que ser dado as oportunidades às nossas jogadoras que hoje estudam para no futuro poder ter mais importância, até acadêmico, porque hoje tem bastante, não sei se você sabe, Neto, tem bastante atletas que ou pararam já faz tempo, ou pararam agora, estão entrando na vida acadêmica para entender certos fenômenos, mesmo na educação física, gestão, em todas as áreas, para tentar também ajudar, não só e retribuir que o basquete nos deu, né? Que isso é importante também, porque não adianta nada nós falarmos, porque não tem chance, mas também não está qualificado. Então tem uma turminha aí que eu sei que nós estamos se qualificando para estar preparada para esse futuro.
Mas uma coisa bem nítida que eu notei, Neto, até eu comentei para você, comentei às vezes que eu te encontrei nos cursos que eu fui, né, antes dessa pandemia, que o que eu notei foi a mudança de atitude. Eu acho que a seleção teve uma mudança de atitude de 2 anos, de um ano para cá, que muitas vezes não é, todo mundo fala. Eu treinei com várias que estão ali, até uma das mais novas, como Tainá Paixão, Tati Pacheco. Eu joguei com elas um ano em 2011, 12. Então, conheço bem. Damires, metade daquela seleção eu joguei. E eu vejo que a mudança de atitude, de garra até. Qual foi a fórmula? O que você chegou falando para que elas acordassem, porque fez um virou e mudasse a atitude e a postura, porque até então eu falo, não é uma crítica, estou falando uma coisa construtiva, elas não tinham ainda a postura de uma atleta de alto nível, e hoje pode falar que elas estão começando a ter postura de uma atleta de alto nível. Então, Ali, essa foi uma das coisas que a gente iniciou falando para elas, né? Pelas coisas que a gente vinha acompanhando, por essa avaliação que a gente fez antes, a gente falou, bom, por onde nós vamos começar? Já que a gente tinha aceitado essa proposta e a proposta de um trabalho a médio e longo prazo, a gente, esse médio e longo prazo não é a gente ficar esperando o que vai acontecer, a gente já teve algumas atitudes agora para que essas coisas que a gente está fazendo agora, elas possam refletir depois no médio e longo prazo. Porque às vezes a gente fala assim, não é um processo, o médio e longo prazo não faz nada agora, fica esperando chegar ao médio e longo prazo e não acontece nada. Então, não. A gente precisa agir agora. Algumas ações que eu falei para elas era o seguinte, exatamente mudar mudar os hábitos, né? Mudar a postura, mudar a conduta. E até porque elas viram o seguinte, uma coisa importante que eu falei para elas e que eu acho que elas entenderam bem. E o Diego, nesse sentido, o Diego com a parte física, que era uma exigência que a gente precisava para mudar a maneira da gente jogar, e ele sabe lidar muito com essa situação em relação a elas, a gente falou da gente mudar os hábitos, principalmente para a gente poder ter resultados melhores. Então, aquele negócio, se você quer ter um resultado diferente, você precisa fazer alguma coisa diferente, né? E esse alguma coisa diferente não é você mudar o nome do técnico, não é isso. Porque você mudar o nome do técnico não adianta nada, porque o técnico ele não faz uma cesta, ele não pega um rebote, ele não faz nada. Se você não mudar o hábito de quem executa, entendeu? Não vai acontecer nada. Então não vai ser mudando o nome do técnico que você muda tudo. Vamos mudar. Porque às vezes tem essa ideia, né? Porque a gente pega um pouco da cultura do futebol também. Você não muda nada, só muda o técnico, o nome do técnico. Aí continua assim, o time é rebaixado e tudo mais, manda o técnico embora, vem outro, muda o nome do técnico, e fica aquela troca. Isso é um pouco cultural nosso, né? E então a gente falou para elas, falou assim, a gente vai colocar para vocês algumas situações mas só que vai depender de vocês. Então, se vocês querem um resultado diferente, e é por isso que eu tô aqui, porque se vocês tivessem um resultado bom, eu não ia estar aqui, né? Se eu tô aqui, é porque vocês precisam ter um resultado diferente. Então, nós temos que fazer coisas diferentes. Então, a gente começou a colocar uma ênfase maior, a gente colocou um foco maior para elas, primeiro, nesse momento, mudar as atitudes. E mudar as atitudes, Ali, não é você falar, muda isso, muda aquilo, muda aquilo. Isso faz parte do treino. Então, você tem que treinar essa mudança de atitude. Se eu quero que mude alguma coisa, eu tenho que executar. Porque o que eu quero que mude são as ações, são as atitudes. Então, isso não resolve com palavras, não resolve com discurso, não resolve com palestra, não é assim. Isso pode ajudar, mas o que vai resolver é se praticar. Porque o hábito, o que é o hábito? O hábito é você executar várias vezes uma ação que daqui a pouco isso fica uma coisa comum, né? Você precisa... Tem um livro bacana que chama O Poder do Hábito. Vale a pena ler esse livro aí, O Poder do Hábito, porque você começa a entender o porquê e como você pode mudar as suas atitudes. Então, a gente falou, nós vamos oferecer para vocês uma condição, mas só vai ter uma mudança se partir de vocês, certo? Vocês têm que provocar essa mudança. Ali, eu fico orgulhoso delas, porque elas tiveram uma resposta muito instantânea, né? Foi uma resposta que a gente treinou 15 dias e a gente conseguiu ir para o PAN e conseguiu ter um resultado bom. Não só pela medalha. Eu acho que a medalha ela é importante, porque
você sabe que ela marca algumas coisas, ela concretiza algumas coisas. Mas eu fiquei muito mais feliz pela mudança de atitude, de postura, porque a gente estava treinando justamente para isso. E isso que você falou, olha só, você falou isso primeiro antes de falar que a gente ganhou o PAN. Ou seja, ficou muito mais marcado que elas mudaram a atitude do que a gente ganhou uma medalha. Entendeu? Acho que, e é isso que tem que ser. E eu fico contente por isso. Eu não quero que fique lembrando do troféu. Eu quero que que lembre a mudança de atitude, porque isso fica. A competição ela vai acabar e vai começar outra, e vai acabar e vai começar outra. Agora, a atitude, ela pode ir melhorando, a gente pode ir crescendo com isso. E isso tem que ficar registrado. Porque aí não depende de mim, entendeu? Eu posso sair, eu posso ir embora e elas vão continuar fazendo isso. Que é esse que tem que ser o Com a negócio, mesma atitude. entendeu? É isso que a gente tem que provocar. A função do treinador não é querer que o jogador execute só porque ele manda, ou só porque ele pede, ou porque só ele está exigindo. O treinador, ele tem que deixar algo. Né? Então, se você, por exemplo, se eu falar para você, lembra de alguns treinadores que marcaram para você, você vai lembrar dos treinadores que fizeram as mudanças na sua cabeça, na sua maneira de jogar. Esses marcaram você. Não necessariamente foram aqueles que te deram uma medalha. Às vezes coincide, né? Mas não necessariamente são aqueles que te deram uma medalha, um grande título. Porque o que acho que o papel do treinador é justamente esse, provocar uma mudança. Eu falo muito nas palestras que o treinador ele é um provedor de zona de desconforto. Um provedor de zona de desconforto. Porque é lá no desconforto é que você consegue as mudanças. Porque quando você está confortável, está tudo bem. Você não muda nada, está tudo bem. Agora, quando você está desconfortável com alguma coisa, aí você vai procurar uma mudança. Então, acho que foi muito isso, Ali, sabe? Eu fiquei feliz porque elas mudaram a atitude, elas mostraram isso. E isso acho que fez com que a gente pudesse sonhar ainda um pouco mais alto, talvez. Com certeza, mas eu também eu fiquei muito contente quando eu vi jogando, quando eu vi a atitude, quando eu vi a postura, até a postura do aquecimento, porque eu conheço as meninas, né? Eu treinei com elas. Tanto que eu falei para você depois o que aconteceu, porque não é o treinamento, mas isso eu falava para elas, vamos mudar, vocês têm que melhorar a questão da postura, o treino na hora, no meio do treino, jogador de alto nível não senta, ele tem que ficar em pé e tomar água, porque o jogo é diferente, vocês não estão acostumados com a Europa, quando vocês vão lá, quando vocês tiverem que estar lá, vocês vão dar o cara para bater e não vão conseguir bater, porque são simples coisas que ainda não estavam acostumadas e não foram introduzidas a elas quando na categoria de menor. Isso também não é culpa só das jogadoras, entendeu? Quando eu treinei com menina de 14 anos, as meninas tinha dia que elas choravam, mas o técnico estava fazendo aquilo para ela na Europa pro bem dela, porque hoje são meninas que são de seleção e tem algumas que são titulares no país dela, você fala assim, nossa senhora, virou aquela jogadora, nossa, eu peguei essa menina com 14 anos, eu tinha que ajudá-la com 14 anos de idade. Então, são coisas que eu espero que continue, não só na seleção, nos clubes, porque o problema é que na seleção você fica só um tempo. No clube, é onde você passa a maior parte do seu tempo. Então tem que cultuar, independente se o clube está pensando, o técnico pensa alguma coisa, porque se você é um atleta profissional, falo, o Neto, você tem que pôr conduta. Eu posso ter jogado com o melhor técnico na Europa ou o pior técnico na Europa, mas a minha conduta sempre foi a mesma. Não é porque ele queria dar treino ou ele não queria dar treino, eu sempre estava lá. E se eu tinha que treinar mais, que eu joguei na Rússia e meu time não tinha preparador físico. Eu tive que me virar. Peguei o cara do vôlei, tanto que eu sou amiga do preparador físico do Sesc Rio aí, masculino, porque ele que me dava treino. Ele falou, não sei nada de basquete. Eu falei assim, eu te passo algumas coisas, você me fala que eu tenho que fazer. E daí, eu tinha que cair meu jogo? Não. Então é isso também. O Rogério Silvestril aqui tem uma pergunta. Ele perguntou assim, o Brasil tem algum suporte financeiro para um projeto para trazer alguma jogadora naturalizar, alguma americana, como fez a Rússia, fez a Espanha, sempre que tem uma jogadora, uma naturalizada. Então, será que tem esse projeto, Neto? O pessoal aqui está querendo saber. Então, quando eu cheguei na seleção, era muito discutido, né? Era uma coisa que a gente pensava assim, porque o mundo está fazendo isso. Se você pegar todas as seleções, a maioria delas, elas têm jogadoras naturalizadas, né?
Só que elas também, essas jogadoras, muitas delas são naturalizadas, mas elas estão jogando no país há algum tempo, elas têm condições de viver ali aquela condição do país, tal. Não são jogadoras que... Porque quando você naturaliza uma jogadora, você tem uma responsabilidade também, é diferente do time, né? O time, quando você traz uma jogadora estrangeira que não dá certo, você manda ela embora. Mas o processo de naturalização não é uma coisa simples, né? Então, nesse primeiro momento, a gente tinha pensado nisso sim. A confederação estava disposta a fazer isso, estava muito disposta, já estava bem encaminhado algumas coisas, mas eu falei, deixa eu ver primeiro qual que é a necessidade, porque você pode naturalizar uma jogadora. Então, são 5 posições que a gente tem. Vamos ver bem o que a gente precisa, qual é a posição que a gente precisa, se realmente precisa, né, para que a gente possa deixar a seleção melhor. Acho que tem vários caminhos de poder deixar a seleção melhor. A curto prazo, eu acho que é esse. Você ser competitivo num mundo como é o mundo competitivo do basquete feminino no alto nível, lógico que você tem que fazer a curto prazo, trazer as melhores e levar as melhores se você quer ser competitivo. Tem uma outra forma de você melhorar o basquete do país, que é o que a gente tá fazendo nesse primeiro momento, é de melhorar a qualidade das jogadoras. Para você melhorar a qualidade das jogadoras, você precisa trabalhar com algumas coisas, como, por exemplo, não só com as jogadoras, mas principalmente com os treinadores. Porque não adianta você ter a jogadora, né? Não adianta você ter a jogadora ali, até com talento e tal, se você não tem um treinador que vai capacitar as outras. E você falou bem, assim, eu acredito demais nisso que você falou. Não adianta a seleção ser boa, né, se você não tem um trabalho nos clubes que vai dar uma continuidade nisso, ou vai deixar fazer com que tenham mais jogadoras que possam servir a seleção, e assim deixa ainda a seleção mais forte. Então, a gente está fazendo um trabalho aí, a gente está com um projeto que já foi apresentado para a FIBA abraçou esse projeto também, foi uma necessidade que tem, como você falou, a gente trabalhar com mais mulheres, né? Então, a gente tem um projeto para fazer esse desenvolvimento dos treinadores. Mas os treinadores não são os treinadores de alto nível. A gente está chamando nem está chamando de treinadores, nós estamos chamando de formadores. O processo da gente fazer uma capacitação com os formadores, né? Porque a gente acredita que um treinador, ele pode ser um formador, entendeu? Aliás, o formador, ele pode ser um treinador, mas nem todo treinador ele é um formador. Treinador. Entendeu? Então, a gente quer exatamente trabalhar com isso, com a formação. E quando você trabalha com formação, é isso que você falou. Às vezes você trabalha com um todo. Não é só ensinar passe, drible, arremesso, tal. É você trabalhar além dos fundamentos, é você trabalhar como usar os fundamentos e você criar também o hábito de treinamento, o hábito de atleta, né? Eu falava para jogadores assim, quando eu cheguei, eu falei assim, ó, nossa primeira tarefa aqui vai ser transformar vocês em atletas. Elas me olharam e falaram assim, como isso, pô? Eu falei, não, vocês são jogadoras. Porque jogador, qualquer um que entra na quadra tá jogando, certo? Atleta não. Atleta tem uma rotina de atleta, tem uma atitude de atleta, tem uma maneira de atleta. Então, o que a gente quer é que vocês sejam atletas, né? Isso, cara, o Diego é um cara que é especialista nisso. O Diego é um cara que ele sabe lidar muito bem com essa situação. Muito dessas mudanças de hábito e as mudanças de atitude, a mudança da mentalidade, ele passa muito pela parte física, porque o Diego talvez seja o profissional que mais tempo fica com elas. Porque ele fica durante a parte física, que a gente não vai. Por exemplo, na academia, eu não vou na academia. Porque a academia é o trabalho do Diego, entendeu? Eu não preciso ir na academia, eu confio no trabalho dele. Então ele vai lá na academia, ele tem um ajudante que é o Rafael vai junto com ele, o Bernadelli, que é o preparador físico das categorias de base. Então a gente já está fazendo uma linha de conduta aí também, para que a gente possa ter que legal. um trabalho também com as categorias de base, já dentro de uma metodologia que a gente usa também no adulto. Então, a gente está fazendo uma maneira aí que a gente pode englobar todo mundo. Então, o Diego é um cara que ele fica bastante tempo com elas. Porque além dele ficar com elas no treino físico, ele fica comigo no treino. Porque ele é o responsável pela parte, toda a parte de cargas dos treinamentos. Ele a carga do treinamento. É ele que fala. Sim, sim. Ó, hoje o treino é intenso. É claro que não vai falar do treino, né? Ele fala assim, por exemplo, no começo da semana,
Primeiro a gente vê um planejamento macro que a gente fez, depois a gente vê o Uhum. planejamento da semana, e antes de cada treino, antes da gente começar o dia, ele fala, ó, hoje o treino é assim, de manhã, hoje o treino à tarde vai ser assim, porque a gente quer atingir esse objetivo assim, assim. Ok, eu já sei a carga do treinamento. E aí o que eu vou fazer? Eu vou Uhum. colocar o conteúdo do treinamento. Se eu vou colocar defesa, Uhum. ataque, contra-ataque, vou colocar de chegar jogando, ou se vou jogar só 5 contra 5, eu encaixo todo esse conteúdo dentro do que ele me falou. Então, eu vejo que assim, o Diego é um cara importantíssimo. Eu acho que ele ajudou demais nessa mudança da mentalidade. Agora, o mais importante que eu gosto de falar, o mais importante é que elas executaram. Não adianta nada a gente querer fazer tudo isso, ter todo esse subsídio teórico para fazer, porque quem faz realmente são as jogadoras. Então, elas são as protagonistas, elas são as importantes. Sim, o Lê Tavares tem uma pergunta já do Diego, né? Ele diz assim: o Lê Tavares é um amigo também, treinador, categoria menor. Ele diz assim: Neto, gostaria de saber como aconteceu essa parceria com o Diego Falcão e qual a forma para vocês ficarem tanto tempo juntos. Nós queremos, porque é difícil, quase um casamento, se falar a verdade. Vai, Neto. É engraçado. Antes de eu falar disso, deixa eu mandar um abraço para a Norminha. Norminha, cara, sou fã dessa mulher A aí. Norminha, ela é minha fofa, eu adoro ela. Eu Nossa, também, de vez em quando nós eu também. telefonamos nessa pandemia aqui, nessa quarentena e Não, ficamos ela é horas demais. falando de basquete. Ela é demais. Já vamos responder sua pergunta, Norminha. Muito importante sua pergunta. Deixa eu responder agora aqui essa pergunta do Ale. Do Ale, né? Do Lê Tavares, Do Ale Leandro. Tavares. Do Leandro. Leandro, cara, é exatamente isso que a Ali falou. É um casamento, praticamente, né? Porque no casamento você tem fidelidade, no casamento você tem comprometimento, no casamento você tem relacionamento. É praticamente isso. E ele até brincava com a minha esposa. Ele falava assim, pô, quando a gente estava junto no time, porque a gente ficou muito tempo em times, né? Então, ele era o meu, ele assim, a gente era parceiro de quarto, né? Então a gente dividia o quarto. Ele era meu companheiro de quarto. E aí ele falava para minha esposa, ele falava assim, ó, eu já dormi com o seu marido mais do que você. Porque a gente viajava tanto e a gente ficava tanto tempo junto que ele até brincava com ela. Falava assim, ó, já dormi com seu marido mais do que você dormiu com ele. E a gente fica assim, eu acho que é exatamente isso, esse relacionamento, essa fidelidade, é o respeito. Eu acho que é uma questão de respeito. Não só o respeito pessoal, mas o respeito profissional. Eu discuto muito com ele. Ele é um dos caras que eu mais discuto. Às vezes, assim, agora talvez um pouco menos, mas antes a gente já teve, assim, discussões, assim, é claro que entre eu e ele, muito duras. Por quê? Porque a gente estava se moldando também, né? Mas a gente sabia que essas discussões não era para a gente brigar para ver quem tinha razão. Era para fazer uma coisa melhor. E é lógico que ele tem os argumentos dele e o meu. E eu sou um cara difícil, assim, porque eu fiz um pós-graduação em treinamento desportivo. Eu sou pós-graduado em treinamento desportivo. Logo depois que eu terminei minha graduação na USP, eu fiz uma pós-graduação na FMU em treinamento desportivo. E eu atuei também como preparador físico. Então, eu entendo um pouco dessas coisas. Então, eu falei pra ele, você não vai me enrolar não, cara. Isso aqui eu sei isso, sei aquilo, então você não vai me enrolar. Mas, cara, eu tenho uma confiança muito grande nele. Ele é um cara que eu discuto, mas ele consegue convencer. Entendeu? Ele consegue convencer. Porque eu também tenho... Porque ele tem base teórica, é por isso, porque você sabe, se você sabe treinar, eu entrei na universidade por causa de treinamento também, mas aí se a pessoa vem falar comigo, ela tem que ter uma base teórica para falar que tá certo, senão você não tem como ficar no achismo. A esporte de alto rendimento não tem achismo. Então, não tem, de jeito nenhum. Só que ele, além da parte teórica, ele tem uma parte prática muito boa, entendeu? Já trabalhei com equipes aí que nós tivemos muito sucesso. Muito êxito, assim, né? Os anos que a gente ficou no Flamengo, isso sim. Acho que a própria seleção, quando a gente teve em seleções de categoria de base, que ele teve junto, sabe? A gente teve um trabalho de êxito. Então, ele sabe o caminho, entendeu? Ele sabe o que é bom, o que não é. E ele é um cara que estuda demais. Ele é um cara que, é um cara que é gostoso até de conversar com ele, porque ele tem embasamento, ele tem coisas atuais, sabe? Sim. Ele vai buscar coisas atuais, sim. Umas coisas que estão acontecendo agora. Por exemplo, vou dar um exemplo. Acho que faz umas 2 semanas voltou o campeonato alemão de futebol, não foi? Acho que faz umas 2 semanas voltou o campeonato do alemão. Cara, acabou a primeira rodada, no dia seguinte, foi na segunda-feira, ele mandou. Você viu o que aconteceu no campeonato alemão? 8 lesões musculares. Depois, lógico, ele falou... Ele já sabia!
Então, ele já sabia. Nossa, essa eu não sabia. Então, ele já tá, ele começa a buscar, por quê? Porque ele está querendo ver o que acontece com quem fica destreinado e volta a competir. Como aconteceu? A pandemia fez com que o grupo ficasse destreinado e voltaram a competir no alto nível. Entendeu? O campeonato alemão é super forte. Alô. Aí, 8 lesões musculares. Então, ele é um cara super atual, ele é um cara que ajuda demais. E eu acho que também ele tem muito respeito, assim, de todos. Acho que o grupo respeita demais, porque realmente ele vê a melhora, né? Tem uma jogadora, ele até fala sobre isso, né? A Tainá. Isso também é muito mérito da Tainá, muito mérito dela. A Tainá, nesse período que a gente ficou, que foi um período curto, nós tivemos 4 etapas de treinamento e as competições, a Tainá ganhou 9 quilos de massa magra. Isso é Nossa, que muita bom! coisa. Isso é muita coisa. 9 quilos de massa magra. Ela não tinha. Ela não tinha. Assim, e não treinando, mas isso foi porque ela fez. Ela foi atrás. Então, ela mudou a chave. Com a orientação do Diego, mas ela fez, entendeu? Então não adianta, por exemplo, ter o Diego falar, você tem que fazer isso, aquilo outro. E aí ela não faz. Não adianta nada, entendeu? Então muito mérito dela também, de ter seguido tudo isso. E é bacana, cara. É bacana a gente ver como a comissão técnica é bem unida. Acho que a gente distribui muito as funções. Eu acho não. Tenho certeza que não conseguiria a gente fazer nada se não fosse minha comissão. Acho que no Flamengo foi a mesma coisa. Aquela sequência de títulos que a gente teve foi muito porque a gente conseguiu fazer um grupo de trabalho muito bom, respeitar cada função, e aí as coisas dão certo. A Norminha, basquete, Norminha, que saudade! Não vejo a hora de nós nos encontrarmos. Ela perguntou assim, gostaria de perguntar se a CBB tem uma política esportiva para trabalhar as faixas etárias menores nos estados. Boa, Norminha! Muito boa pergunta, Norminha. Bom, todo mundo sabe a situação que a confederação tem, né? A situação tem uma confederação muito delicada financeiramente. Eu acho que isso aí também não é só um caso da CBB. Eu acho que são vários lugares que... E agora vai piorar ainda mais, né? Agora ainda vai ser complicado. Mas a confederação tem esse problema, mas o que assim eu vejo que eles têm também é uma preocupação de, mesmo assim, tentar fazer alguma coisa. Uma das coisas que, cara, isso aí tá queimando na cabeça do Gui, que o Gui não se conforma, o Gui Peixoto, que é o presidente, com o Marcelo, o pessoal Fontinelli, eles não têm sossego, é de voltar aos campeonatos brasileiros de base. Esses campeonatos eles tiveram que parar porque era um custo muito alto, não tinha como fazer, perdeu o patrocinador que antes tinha, né? Os patrocinadores que bancavam isso, não teve. Então como que eles conseguiram resolver, amenizar, não resolver, mas amenizar? Eles fizeram uma parceria com o CBC e através do Comitê Brasileiro de Clubes fazer essa parceria e propiciar pelo menos um campeonato de clubes de categoria de base. É lógico que não vai resolver tudo. Assim como o Campeonato Brasileiro de Base também não resolvia. Mas eles têm uma preocupação, sim. Esse projeto que a gente está fazendo é justamente para a gente trabalhar com as categorias menores, ou seja, com as categorias de base. Como? Capacitando o profissional. Porque a gente acredita que se você tiver um profissional capaz, se eles forem capacitados, eles vão conseguir, seja na escola, seja no projeto social, não só em clube. Isso aí, por isso a gente colocou formadores, porque não necessariamente é de clubes isso. Então a gente vai no norte, nordeste, a gente vai em lugares que não tem, no centro-oeste, por exemplo, que não tem tanto, né? A gente vai para alguns lugares que não tem clubes, mas com certeza tem escola. E lá na escola você pode trabalhar, entendeu? Com basquete. Então a gente, muitas vezes, o profissional ele não trabalha porque ele não tem a capacidade disso. A Norminha, ela, muitos anos, foi professora de basquete da FMU. Então ela sabe, junto com o Mortari lá, a dificuldade que é de você ensinar um futuro profissional, né, da área da educação física a trabalhar com basquete. Além de ser pouco tempo, né, que ele tem dentro da faculdade, ainda não tem um interesse muito grande. Então, o que acontece é a gente precisa capacitar. Muitas vezes, o formador, ele não trabalha porque ele não teve essa capacitação. Então, ele não se sente bem fazendo isso. Então, ele faz outras coisas que ele se sente bem. Entendeu? Então, a gente vai querer fomentar isso no treinador. Assim como eu sei que muitos dos alunos do Mortari e da Norminha, lá da FMU, eles saíram e foram trabalhar com basquete, e saíram e na escola eles trabalham com basquete porque
eles tiveram bons professores, né? Então, a Uhum. gente quer atuar nessa área, porque a gente acredita que na formação, se você tiver um profissional que vai fazer com que o aluno, ou o atleta, ou o jogador, que ele goste de fazer aquilo, já é uma grande ajuda. Porque se ele gosta de fazer, ele vai querer fazer. Ele querendo fazer, tudo facilita. Eu acho que a gente vai por esse lado de capacitar o treinador. Acredito que vai ser vai dar muito resultado e eu acho que a gente vai conseguir ter êxito aí sim. Pelo menos melhorar um pouco a qualidade, né, de como é formado. Tem uma pergunta, já que estamos nessa pergunta, o Douglas Brasil está perguntando quando iniciará esse projeto, já que nós estamos falando de formação de treinadores, que precisa, porque eu acabei a faculdade recentemente, sinceramente, a carga de basquete foi muito baixa, na realidade nem aprendemos basquete, eu vou falar a verdade. Essa é a verdade. Esse projeto ele já está em andamento. Quem está à frente desse projeto é a Adriana, que é a gestora do basquete feminino, né, da confederação. Ela é a nossa mentora, vamos dizer assim. Então, ela já está participando de várias reuniões da FIBA, acho que quase semanalmente, ou semanalmente, ou a cada 10... Não, acho que semanalmente ela já tem reuniões com a FIBA para a gente poder... o projeto já está lá, o projeto já foi aprovado, isso já foi, está tudo certo. Ela está fazendo as reuniões com a FIBA agora para a gente poder desenvolver melhor esse projeto, para a gente poder colocar isso em prática. Então, isso eu acho que bem breve. É claro que já era para ter começado a gente agir, porque a gente vai agir também nos CBCs, então a gente vai usar os CBCs para a gente poder trabalhar. Isso é especificamente para o basquete feminino, tá? A gente está fazendo isso com o basquete feminino, até como um piloto, se der certo, aí pode até ser usado no masculino. Olha só que coisa, hein, Ali? A gente fazendo do feminino ser referência para o masculino, uma coisa que não acontecia muito. Mas a gente está tentando Mas fazer quando isso. você fala de categoria menor, tudo igual. É todo mundo junto. Então, se tem que crescer todo mundo junto. Eu não falo, tanto que tem meninas na minha turma junto com meninos nas turmas que eu treino, e para mim, até os 12 anos de idade, eles são iguais. Depois aí começa a diferenciar, mas muito pouca coisa. Então, o que tem que ensinar, a carga é igual, tudo é igual, e nós vamos junto, porque até de sparring é até melhor quando eles estão menores, as meninas estão menores, começa a treinar com os meninos, já porque pega a velocidade. Muitas vezes eu acho bom. Eu na Europa eu treinei, não tinha pivô quase do meu tamanho, tinha time. Então eu só treinei contra homem. Então, para mim, treinar contra homem é normal. A Luciana MVP pergunta aqui assim, ó. Para deixar a seleção melhor, como você diz, a qualidade e eficiência do arremesso de 3 pontos, principalmente, não é um dos trabalhos a ser melhorado, já que no EUA tem meninas, não só nos Estados Unidos, em outros lugares, tem meninas que arremessam 10 e acertam 10, falando nos números, na porcentagem. O que você acha? Eu acho que isso aí tudo é formação, né? Eu acho que é você trabalhar o fundamento, mas não só o fundamento. É você trabalhar quando você vai executar aquele fundamento. Às vezes a gente vê um gesto motor muito correto, mas ela não mete a bola no jogo. Então, por quê? Porque ela não sabe o momento de arremessar. Ela não sabe o momento de arremessar, não sabe estar preparada para aquela situação. Talvez ela treinou não em condições semelhantes à que ela vai encontrar no jogo. Então, tudo isso tá falando muito da conduta do treino, como você prepara. Então, é tudo muito ligado ao treinador. Se você capacitar o treinador, você vai conseguir ter uma qualidade de treino melhor. Você tendo uma qualidade de treino melhor, você vai ter uma qualidade de atleta melhor. Não garante, mas a possibilidade é muito maior. Então, é muito isso. Às vezes, os números, eles mostram uma coisa, não assim, não mete bola. Mas não mete bola por quê? Você vai olhar depois, vamos fazer um treino de arremesso. Se elas ficarem paradinhas ali arremessando, você vai ver, mete bola pra caramba. Só que não é desse jeito que ela vai treinar. Os números que representam lá não representam os números do jeito que ela treina. Então, acho que tem que fazer colocar mesmo em evidência você treinar como você vai jogar. Por isso, eu acho que assim, é bacana você trabalhar o fundamento pelo fundamento. Eu acho que é bacana. Assim, tipo, você vai lá, por exemplo,
fazer molde de arremesso, você fazer o gesto técnico, né? Extensão de cotovelo, flexão de punho no passe, pezinho para frente, pezinho para trás. Aí o cara fica craque de fazer isso. Aí você vai ver quantas vezes ele vai arremessar no jogo com uma mão aqui atrás, com molde de arremesso. Não é assim, entendeu? Então você tem que Não é. você tem que trabalhar isso. Mas você também tem que trabalhar isso, fazer uma transição disso para a situação de jogo. Como ele vai usar no jogo. Outra coisa, o passe. Não é só a mecânica do passe, é o tempo do passe. Quando você vai fazer aquele passe, certo? Outra coisa, quando a gente trabalha passe, a gente não se preocupa com uma outra coisa que é fundamental, o receber. Quando você trabalha o fundamento do passe, na verdade você está trabalhando dois fundamentos, é o passar e o receber. Porque quem recebe também. Quantas vezes, Ali, você não viu? Pô, faz um passe bacana, um passe super bonito, o cara não consegue receber a bola. Não consegue segurar a bola, não está preparado para receber. Tá dormindo. Isso mesmo. Aí a bola vem e não recebe, perde o time. E hoje, 1 milésimo de segundo já está marcado. Né? Já está ali muito, as coisas estão muito dinâmicas. Então, acho que é legal. Isso é o quê? Você acha que é porque o jogador não faz de sacanagem? Ou será que o treinador não ensinou? E o treinador, eu também acredito nisso. O treinador não ensinou por quê? Porque ele foi de sacanagem? Não, às vezes ele não tem esse conhecimento. Às vezes ele não tem... Sim, é verdade. Ele não recebeu essa informação. Então, como é que ele vai passar uma informação correta se ele não recebeu isso? Então, acho que a gente tem que ter uma missão, a gente tem uma missão aí, quem está um pouco mais acima aí, né, nessa responsabilidade. Quando eu digo acima, não é ser mais do que ninguém, mas ter uma responsabilidade maior. Então, por exemplo, eu sendo técnico da seleção brasileira, eu não sou mais do que nenhum outro técnico. Eu só tenho uma responsabilidade maior, entendeu? E essa responsabilidade é que eu quero fazer com que os outros possam aprender. Então, a gente tem buscado fazer isso. A Adriana já está executando esse projeto e, com certeza, quando isso tudo acabar da pandemia, nós já vamos estar aí em campo por todo o Brasil para poder passar um pouco dessa metodologia e essas coisas que a gente tem programado que estão inseridas no projeto. Muito bom. Eu só tenho uma última pergunta por causa do tempo, pessoal. Aqui do Danilo Carvalhosa. Ele pergunta, Neto, a falta da Clarissa e da Stephanie fizeram falta no pré-olímpico. Se a Stephanie, sei que a Stephanie tinha compromisso com a Universidade de nos Estados Unidos e a seleção ficou em segundo plano. Você acha que teve falta das duas? A Clarissa teve a lesão nas vésperas, né? Isso foi muito triste, mas você acha que faltou essas duas peças no seu planejamento ou não? Então, a gente, né, especificamente nessa posição, nesse processo, né, a gente pensou muito no processo, para a gente poder chegar lá no pré-olímpico com chance realmente de poder conseguir essa vaga. Então, a gente preparou muito bem esse processo e ia terminar ali na Olimpíada. Na verdade, não era nem no pré-olímpico, mas a gente queria chegar ali no pré-olímpico com condições de brigar por essa vaga da Olimpíada e a gente ia fazer um planejamento para a gente ser competitivo e brigar por uma medalha na Olimpíada. Que eu acreditava muito que a gente poderia, caso a gente classificasse para a Olimpíada. A gente até falou, acho que classificar para a Olimpíada é mais difícil do que a gente talvez brigar por uma medalha, né, pelo sistema de disputa que foi. Mas a gente chegou ali e nesse processo nós tivemos 3 jogadoras que nós não tivemos na última etapa e 3 jogadoras importantes e da mesma posição. Então fez um buraco. E outra, de uma posição que a gente usa demais dentro da nossa maneira de jogar, nos sistemas que a gente tem. Né? Não só nos sistemas, mas como também nos conceitos que a gente usa. Então, a gente sentiu muito falta. Foram as 3 jogadoras. Além da Stephanie e da Clarissa, que ele falou, a Nádia. A Nádia também estava participando com a gente. A Nádia foi até para o AmeriCup. Ela jogou o AmeriCup. Ela não foi antes, porque ela teve uma lesão. Ela foi convocada para o Pan-Americano, mas ela teve uma lesão, que ela estava cuidando de uma lesão no punho, e não conseguiu jogar no Pan-Americano. Depois, na AmeriCup, que foi a segunda competição, ela foi. Na outra, ela já também estava se recuperando de uma outra lesão que acabou tirando ela do pré-olímpico mundial. Então, a Nádia também foi uma jogadora que fez bastante falta para a gente e é uma jogadora dessa posição.
E fez muita falta, né? Porque a gente tinha preparado o time, por exemplo, para jogar com a Damires como 3. A gente queria usar a Damires na posição 3. Além dela jogar na posição Neto, 4. posso falar? Para mim, a Damires sempre foi 3. Ela não é 4. É. Desde quando era novinha. Como a gente está jogando muito aberto, né? A gente está jogando muito. E ela é uma jogadora que, além dela jogar muito bem aberto como uma 3, ela consegue muito bem jogar de costa para o cesto. Né? Então, sim, ela jogando como 4, ela traz uma jogadora talvez mais pesada que esteja defendendo ela, justamente para proteger o jogo interior, para fora. Isso facilita para a gente usar a nossa outra grande que está como 5. Érica, Clarissa, Damir, a Stephanie, Nádia. Então, ela abre mais a quadra. Né? E ao passo que também, se ela ficar sendo defendida por uma menor para ter mais essa agilidade dela estar jogando aberto, ela cai no poste baixo e ela mata. Entendeu? Então, acho que gera mais espaço. E a Damires, para jogar como 3, a gente precisa ter 2 jogadoras grandes, né, para chamar a atenção realmente, para que ela seja defendida por uma jogadora 3. Então, às vezes, a gente estava usando a Damires como isso, e a gente queria usar muito isso com a Damires. E a gente teve 3 jogadoras dessa posição interior que ficaram fora. E a gente acabou tendo que usar a Damires. Às vezes, se você olhar os nossos jogos que a gente jogou no Pré-Olímpico Mundial, às vezes ela jogou como 5. Às vezes a Damires jogou como 5. Então, mudou muito a maneira que a gente estava jogando. Mudou demais, mudou muito. Então, eu acho que a gente tem muitas jogadoras novas chegando aí nessa posição. Eu acho que vai ser bem bacana aí. A gente tem que bom! Tem muitas jogadoras jogando assim, num nível legal nos Estados Unidos, que a gente já está de olho. A Adriana tem um contato direto com elas. A Adriana tem assim, um contato muito bom com todos esses jogadores que estão fora do Brasil, da nova geração aí. Então, acho que a gente vai ter um time bem forte aí para as próximas competições. Ah, que legal, Neto. Muito bom. Neto, como são ainda as lives de quarentena, mas nós estamos começando a flexibilização aqui em São Paulo, finalmente, né? Mas não sabemos quando o esporte vai voltar, mas o importante é estar com saúde. Gostaria que você deixasse uma mensagem sua para o pessoal, para os seguidores aqui de quarentena, que a live de quarentena surgiu para isso, para acalentar trazer informação e também para dar dicas que não são. Eu não falo só de basquete, como você sabe, eu falo de outros assuntos, para dar uma informação legal para o pessoal. Por favor, Neto. Bom, acho que a gente está num momento, né, muito delicado, acho que da vida. Não é? Acho que ninguém que está vivo hoje passou por uma situação dessa, é uma situação totalmente nova, é uma situação que acho que o esporte pode ensinar muito para a gente, né? Se a gente for pensar, o esporte tem elementos que hoje a gente precisa usar muito, né? Obedecer regras, obedecer uma hierarquia, né? A gente ser resiliente, a gente superar um adversário. Hoje a gente tem um adversário fortíssimo, que é o vírus, né? Que está se espalhando aí, a gente não consegue achar um antídoto, então a gente precisa ser muito disciplinado para a gente conseguir superar essas dificuldades. Então o esporte tem alguns elementos que a gente tem que colocar isso em prática agora. E a gente fala assim, não, vamos recomeçar. Eu acho que não é nem recomeçar, acho que é uma opção de reconstrução. Porque a gente não vai voltar a começar, a gente vai reconstruir, porque agora tem que ser uma coisa diferente. Sim. Né? Algumas coisas já se perderam. A gente já teve muita perda com isso. E quando a gente perde, não tem como você recomeçar com o que você perdeu. Você tem que reconstruir. Então, acho que agora é o momento da gente se abastecer de coisas boas. Né? Então, a gente está aqui agora se abastecer para a gente poder ter ferramentas, elementos, para a gente ter material, para quando a gente tiver essa reconstrução, a gente não ir de mão abanando, não ir de cabeça vazia. Então, acho que tudo isso que vocês estão fazendo, propiciando essas lives, fazendo com que a gente possa compartilhar essa experiência, acho que enche a gente de ânimo. A gente ficou aqui 1 hora falando de coisas e possibilidades, que eu acho que é muito importante. Então, a gente ficou aqui muito mais pensando em possibilidades do que em problemas. E é o que eu falo sempre, às vezes, para os meus times, a gente pensar sempre na solução ao invés do problema. Porque o problema ele já tem. A gente já sabe que a gente tem esse problema. Agora, a gente tem que pensar na solução. Como nós vamos solucionar isso? Como? Eu acho que a gente pode sair melhor. Tem muitas pessoas, inclusive eu, acho que nós vamos sair melhores, mais preparados quando a gente for começar essa reconstrução. Então agora é hora da gente pegar a nossa mochila aí, que é a nossa cabeça, o nosso coração, a nossa alma, e encher de material para quando a gente sair para a próxima reconstrução, que vai ser logo depois que acabar tudo isso, a gente ter todos os materiais para a gente fazer essa reconstrução e fazer, mais uma vez, uma história bonita.
Com certeza, Neto. Sinceramente, uma boa mensagem. Eu também estou me preparando aqui, porque eu penso, como eu tenho o mesmo pensamento como você, várias pessoas disseram a mesma coisa com palavras diferentes, em momentos diferentes, mas muito bom. Eu peço licença para você, porque amanhã tem que falar sobre a live de amanhã. Amanhã nós vamos falar com Nelson Bertolucci, uma pessoa que teve mudanças de hábitos na vida, com atividade física, e ele vai vir contar como ele fez isso, que em 3 anos, as atitudes, Neto, ele teve uma atitude de fumante, obeso e tudo, e ele mudou totalmente a vida dele. Não é a questão de estética, mas para o melhor, para a saúde dele. Então, amanhã nós teremos ele, e eu agradeço a todo mundo aqui que esteve conosco, que escutou as palavras. Acho que foi um grande bate-papo, Neto. Muito obrigado por esse bate-papo, compartilhar essas ideias. Tem princípios que nós temos os mesmos pensamentos, né? E, pessoal, quem gostou, compartilhe. E muito obrigado a todos os seguidores. Obrigada, Neto. A última palavra para você. E se as pessoas quiserem encontrar você, tem alguma dúvida sobre treinamento, ou o Diego também, que é um grande profissional, como pode entrar em contato? Por favor, deixa alguma rede social que vocês estão usando aí, porque tem gente aqui que é novato como treinador e tem hora que está precisando até de auxílio. Eu tenho o Instagram que eu sempre uso, que é esse aqui que eu estou usando agora, é bem fácil, é Neto Basquete. Também é meu Twitter, no Facebook. Eu vou ser bem sincero, o Facebook eu uso muito pouco, não tenho usado tanto. Eu também. Eu tenho usado bastante aí o Instagram e o Twitter. Então, pode entrar em contato comigo lá, tem o LinkedIn também, acho que é fácil de me achar. E eu procuro responder todo mundo, eu sempre estou dando uma olhadinha também nas pessoas que às vezes aparecem no direct lá como eu não sigo ou como não é frequente, então às vezes aparece em outra opção, mas eu procuro ver para responder todo mundo. Às vezes demora um pouquinho, mas eu procuro responder todo mundo. E pode entrar em contato comigo, esse é simples, é Neto Basquete, basquete com K, temudo, final. E eu acho que é fácil para a gente se falar. Estou vendo muita gente aqui que a gente tem bons contatos, né? A Paula Rotelli, tem um treinador lá do Japão que estava acompanhando aqui, que é o Kobayashi. Que Que legal! Tem umas 2, 3 pessoas aqui do Japão que eu vi que eles entraram. Que esse aí é um técnico de categoria de base do time que eu treinava lá no Japão, lá em Sapporo. A Cleide, como sempre, né? A Cleide, Norminha, a gente já falou. A Cleide é a fã número 1 do basquete feminino. A Cleide não pode faltar nas lives. Ela é a primeira, ela sabe disso. Douglas, cara, muita gente. A Rosa, que é a fisioterapeuta lá. Cara, esse aqui é craque, hein? Olivinha, cara. Nossa. O Léo Figueiredo entrou agora. Pensei que investir no bigode. Chegou cedo, Léo. Você chegou cedo, Léo. Chegou cedo. Olivinha. Chegou cedo pra caramba, Léo. Obrigado. Olivinha, gente. Cara, um grande abraço pra Olivinha. Olivinha é parceiraço. Tá e paixão. Que legal. Muita gente bacana demais. Pô, legal demais. China, cara que também é um... Então, para você ver, Neto, todo mundo tá aqui preocupado com basquete feminino. Então, a família basquete, tem muita gente aqui também que eu conheço, que é da família basquete, interessado em saber, interessado até nessa formação, porque nós queremos, primeiramente, melhorar a massificação do basquete, entendeu, Neto? Independente se é feminino ou masculino. Pôr mais criança para jogar e se divertir e gostar e ter prazer com basquete. Aí depois, quando nós tivermos uma seleção, não acontecer o vácuo que está acontecendo, porque o problema também, todo mundo fala, quem está lá em cima, mas nós temos que ver que quando você vai fazer uma convocação, no meu tempo tinha 30 para convocar, hoje tem 15 selecionáveis. Quando nós íamos para a seleção, a primeira bateria, quando ia a primeira bateria, era uma pauleira. Então, até o sparring falta. Então, é isso mesmo. É isso mesmo. Bom, muito obrigado, Neto. Boa noite. Boa noite a todos. Mandar um abraço aí pro Ronaldo. O Ronaldo é um amigo lá de Orlando. É um cara que também tem... que legal. E ele aparece aqui, né, como Orlando Tickets, é o Ronaldo. Um grande abraço aí, Ronaldo, que está sempre nas nossas lives aí. Um grande abraço, legal. Que legal. Nesses momentos a gente pode compartilhar e estar juntos também. E saber que está todo mundo bem. Tá bom. Se cuidem, hein, gente?
Pessoal, se cuidem, ainda estamos em quarentena, mesmo que comece a flexibilização, nós temos que se cuidar, máscara quando sair, não ficar fazendo aglomeração. Por favor, por favor, por favor. Muito obrigado a todos os seguidores, mesmo aqueles que não são meus seguidores, estarem aqui compartilhando e ouvindo experiências, que não são somente experiências técnicas de vida. Obrigadão, uma boa noite, até amanhã. Obrigado, Neto, boa noite. Se precisar de mim, você sabe que eu tô aí, viu? Obrigadão. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Tchau.